Você já imaginou o que aconteceria se o Brasil entrasse em guerra contra os Estados Unidos? Seria um confronto justo ou uma derrota esmagadora? Prepare-se, porque os números que vamos te mostrar são simplesmente assustadores. Fique até o final e descubra a real diferença entre as Forças Armadas dos Estados Unidos e as Forças Armadas do Brasil. A diferença brutal entre as Forças Armadas dos Estados Unidos e do Brasil. O abismo entre Brasil e Estados Unidos. Você já parou para pensar no que realmente separa uma superpotência militar de um país em desenvolvimento? Os números por si só já contam uma história impressionante. Os Estados Unidos possuem cerca de 1,4 milhões de militares ativos, prontos para agir em qualquer parte do mundo a qualquer momento. Já o Brasil conta com apenas 360 mil. Isso significa que, para cada soldado brasileiro, existem quase 4 soldados americanos. E isso nem é o mais assustador. Se você achou a diferença no efetivo brutal, espere até ouvir sobre o orçamento militar. 850 bilhões de dólares. Esse é o valor que os Estados Unidos investem anualmente em defesa. Já o Brasil investe apenas 22 bilhões, que é um orçamento 38 vezes menor. Agora pare e reflita. Em um único ano, os Estados Unidos gastam em defesa quase o equivalente a todo o PIB do Brasil. Isso significa que enquanto os soldados americanos treinam com as tecnologias mais avançadas do mundo, drones autônomos, inteligência artificial, caças de quinta geração e frotas navais que patrulham os oceanos como verdadeiras fortalezas flutuantes, nossos militares operam com equipamentos muitas vezes ultrapassados, enfrentando cortes orçamentários e dificuldades até para a manutenção da frota existente. E isso nos leva a uma pergunta inevitável: como competir com uma potência desse nível? A verdade é que não se trata apenas de números. O que está por trás desse investimento monstruoso? Qual é o impacto real dessa diferença na capacidade militar de cada país? Vamos mergulhar fundo nessa questão e entender por que uma guerra entre Brasil e Estados Unidos não seria apenas uma batalha desigual, mas sim um verdadeiro massacre. Se a disparidade no número de soldados e no orçamento já parece um abismo, espere até falarmos sobre o poder aéreo. Os Estados Unidos possuem uma frota simplesmente inatingível para a maioria dos países do mundo. São mais de 13 mil aeronaves, entre caças furtivos, bombardeiros estratégicos, aviões de reconhecimento, drones de ataque e aviões de transporte que podem levar guerra para qualquer parte do planeta. E o Brasil? Apenas 400 aeronaves de combate. E não estamos falando apenas de quantidade. A diferença tecnológica entre as duas forças aéreas é brutal. Enquanto os Estados Unidos operam caças de quinta geração como o F-22 Raptor e o F-35 Lightning II, com capacidade stealth, sensores avançados e armamentos que podem atingir alvos antes mesmo de serem detectados, o Brasil conta com um pequeno número de Gripen NG, além de uma frota composta, em grande parte, por aeronaves já consideradas ultrapassadas diante das novas tecnologias de guerra. Mas a ameaça real vem de cima. Literalmente, os bombardeiros estratégicos B-2 Spirit e B-52 poderiam atacar qualquer ponto do Brasil sem sequer serem detectados pelos radares nacionais. Com uma autonomia intercontinental e capacidade de carregar mísseis de cruzeiro, esses aviões poderiam simplesmente dizimar alvos estratégicos antes que qualquer resposta fosse possível. Agora, pense em uma guerra moderna. Antes mesmo do primeiro soldado americano pisar no Brasil, drones de ataque MQ-9 Reaper já teriam eliminado instalações militares, aeroportos e até mesmo centros de comando. Tudo isso sem que um único piloto precisasse deixar os Estados Unidos. E o pior, isso aconteceria em questão de horas. A superioridade aérea americana não é apenas um detalhe, é um fator decisivo. Quem controla os céus, controla a guerra, e nesse cenário, o Brasil não teria a menor chance de defesa. E se a Força Aérea Brasileira já está em desvantagem, imagine agora o que aconteceria no mar. Vamos entender como a Marinha dos Estados Unidos tornaria qualquer tentativa de resistência ainda mais impossível. Força Naval, um desastre para o Brasil. Se no ar a batalha já estaria perdida em questão de horas, no mar a situação se tornaria ainda mais humilhante. A Marinha dos Estados Unidos não é apenas a maior do mundo. Ela é uma força de dominação global.
Com 11 porta-aviões nucleares, cada um capaz de carregar mais aeronaves do que toda a Força Aérea Brasileira, os Estados Unidos podem projetar poder em qualquer oceano, a qualquer momento. Já o Brasil possui apenas um porta-helicópteros de pequeno porte, o Atlântico, que não tem capacidade de operar caças e não oferece ameaça alguma para uma frota de guerra como a americana. Agora, pense no seguinte cenário. Se uma guerra começasse, os Estados Unidos poderiam simplesmente enviar um único de seus grupos de ataque de porta-aviões, que inclui destroyers, cruzadores e submarinos de ataque, para dominar completamente as águas brasileiras. E falando em submarinos, os Estados Unidos operam mais de 80 submarinos nucleares, silenciosos, altamente armados e capazes de permanecer meses submersos, sem precisar emergir para reabastecer. Enquanto isso, o Brasil conta com apenas 5 submarinos convencionais, movidos a diesel elétrico, que precisam subir à superfície frequentemente, tornando-se alvos fáceis para aeronaves e sonares inimigos. Para deixar ainda mais claro, os submarinos nucleares americanos podem lançar mísseis de cruzeiro Tomahawk a milhares de quilômetros de distância, destruindo alvos no Brasil sem sequer chegarem perto da costa. Se um porta-aviões americano estivesse posicionado no Atlântico, poderia lançar ataques diários sem que o Brasil conseguisse interceptar um único caça. Com seus navios de guerra e tecnologia stealth, os Estados Unidos poderiam impor um bloqueio naval total, cortando qualquer suprimento de combustível e alimentos, paralisando a economia brasileira em poucos dias. Ou seja, em uma guerra naval, o Brasil sequer conseguiria se defender. Sem controle aéreo e sem controle marítimo, restaria apenas uma última linha de resistência, o combate em solo brasileiro. Mas será que isso faria alguma diferença? Agora, vamos explorar o que aconteceria caso tropas americanas pisassem no Brasil e quais seriam as reais chances de resistência. A última linha de resistência, o combate em solo brasileiro. Se o Brasil já estaria completamente dominado no ar e no mar, restaria apenas uma última esperança, a resistência em terra. Mas será que essa seria uma alternativa viável ou apenas um atraso inevitável para a derrota? Para responder a essa pergunta, precisamos entender como os Estados Unidos travam suas guerras terrestres. Primeiro, os Estados Unidos não invadem um país sem antes destruírem completamente sua infraestrutura militar. Como vimos, antes do primeiro soldado americano pisar no Brasil, bases militares, centros de comunicação, sistemas de defesa aérea e pontos estratégicos já teriam sido aniquilados por ataques aéreos e navais. O Brasil não teria apoio aéreo, não teria suprimentos chegando por mar e dependeria de logística interna precária para sustentar qualquer tentativa de resistência. Agora, vamos ao cenário de uma invasão terrestre. Os Estados Unidos contam com mais de 1,2 milhão de soldados prontos para combate, além de centenas de milhares de reservistas e forças de apoio logístico. E não se trata apenas de números. Cada soldado americano entra em combate com equipamentos de última geração, apoio de veículos blindados, sistemas de inteligência artificial e, o mais importante, treinamento em guerras assimétricas. E o Brasil? Os militares brasileiros são bem treinados para operações de defesa territorial, mas nunca enfrentaram um inimigo com tecnologia e estratégia tão avançadas. Além disso, o Brasil não tem um exército numeroso o suficiente para cobrir todo o território nacional contra uma força invasora de alto nível. E não para por aí. Os Estados Unidos podem desembarcar tropas e blindados em qualquer praia brasileira sem resistência significativa, graças à sua frota de navios anfíbios e helicópteros de ataque. Veículos blindados americanos, como os Abrams M1A2, são extremamente superiores aos blindados brasileiros, tornando combates diretos quase impossíveis de vencer. As forças especiais dos Estados Unidos, como os Navy SEALs e os Green Berets, já realizaram operações em praticamente todos os continentes, conhecendo táticas de guerra que as tropas brasileiras simplesmente não possuem experiência para enfrentar. Mas e a resistência civil? Muitos poderiam argumentar que, se o exército brasileiro não conseguisse conter a invasão, a população pegaria em armas para lutar pelo país. Isso poderia gerar uma guerra prolongada? Sim. Mas há um problema crítico. Os Estados Unidos são especialistas em neutralizar insurreições. Suas tropas já enfrentaram resistência civil em países como o Iraque e o Afeganistão, combatendo guerrilhas fortemente armadas por décadas.
Se nessas regiões, os Estados Unidos conseguiram manter o controle com relativa estabilidade, o que aconteceria em um país onde a população civil tem pouco acesso a armamento de guerra e nenhuma experiência em combate? A verdade é que, sem suporte aéreo, sem uma marinha capaz de conter os desembarques e sem uma força terrestre numerosa e bem equipada, o Brasil não teria qualquer chance real de vitória em uma guerra convencional contra os Estados Unidos. Mas então, seria o fim? Talvez não. Existe apenas um único fator que poderia impedir uma invasão dos Estados Unidos ao Brasil. E ele não tem nada a ver com poder militar. Vamos entender agora o verdadeiro motivo pelo qual uma guerra entre Brasil e Estados Unidos nunca aconteceria. E por que, apesar de todas as diferenças, o Brasil ainda tem um trunfo poderoso em suas mãos. Por que os Estados Unidos nunca invadiriam o Brasil? Até agora ficou claro que um confronto militar direto entre Brasil e Estados Unidos seria uma guerra perdida antes mesmo de começar. O Brasil não teria chances de competir contra a superioridade aérea, naval e terrestre americana. Mas então, por que os Estados Unidos nunca invadiram o Brasil? Se o país possui riquezas naturais absurdas, terras férteis e recursos estratégicos, o que impede uma guerra? A resposta está em um conceito que vai muito além da força militar: estratégia geopolítica e custo-benefício de guerra. Em primeiro lugar, o Brasil não é uma ameaça direta aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, historicamente, só invadem países que representam uma ameaça concreta aos seus interesses globais. Guerras como as do Iraque e Afeganistão, por exemplo, tinham justificativas ligadas a terrorismo e instabilidade regional. Já o Brasil, por maior que seja sua extensão territorial e influência na América Latina, não representa uma ameaça militar, econômica ou política para os Estados Unidos. Ou seja, não há motivo estratégico para iniciar uma guerra. Além disso, o custo de uma ocupação seria absurdo. Mesmo que os Estados Unidos conseguissem vencer rapidamente uma guerra convencional contra o Brasil, manter o controle do país seria outro problema. O Brasil tem mais de 8,5 milhões de km², com selvas densas, montanhas, cidades gigantescas e uma população de mais de 200 milhões de pessoas. Agora imagine, como ocupar um território tão vasto e manter a ordem? Quantos soldados seriam necessários para controlar regiões como a Amazônia, o Cerrado, os Pampas e as grandes cidades? Quantos trilhões de dólares os Estados Unidos precisariam investir para sustentar essa ocupação? No final, os Estados Unidos gastariam mais do que ganhariam. O Brasil é grande demais, tem uma população numerosa e um território extremamente difícil de controlar. Por fim, os recursos brasileiros já estão acessíveis, sem guerra. Os Estados Unidos não precisam invadir o Brasil para ter acesso ao que querem. Diferente de países que nacionalizaram suas riquezas e proibiram investimentos estrangeiros, o Brasil tem uma economia aberta, com empresas americanas operando livremente no país. Petróleo, minério de ferro, riquezas da Amazônia. Se os Estados Unidos quiserem, conseguem comprar tudo isso sem disparar um único tiro. Em outras palavras, o Brasil é um aliado, não um inimigo. Os Estados Unidos enxergam o Brasil como um parceiro estratégico na América Latina, não como um inimigo. Ambos fazem parte de blocos diplomáticos e mantêm relações comerciais bilionárias. Mesmo que tenham divergências em algumas questões políticas, o custo de transformar um aliado em inimigo seria alto demais para os Estados Unidos. Ou seja, a ideia de uma guerra entre Brasil e Estados Unidos pode parecer um cenário catastrófico, mas a realidade geopolítica impede que isso aconteça. Os Estados Unidos poderiam vencer o Brasil militarmente em poucos dias, mas perderiam economicamente e estrategicamente no longo prazo. No fim das contas, a maior defesa do Brasil não está em seus soldados ou equipamentos, mas sim em sua posição geopolítica e na falta de interesse dos Estados Unidos em transformar um aliado em um novo problema. A guerra nunca será vencida pela força sozinha, e essa talvez seja a única vantagem real que o Brasil tem. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal para conhecer todos os segredos do mundo militar.